Bom dia, pessoal. Hoje, dando continuidade à teoria da norma penal, detalhando os casos de exceção do princípio da territorialidade, que inclusive vem elencado por motivo da construção da norma no próprio artigo 5º, quando diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções e das regras do direito internacional e estipulem de maneira diversa, e aí são exatamente essas regras da imunidade diplomática e consular que nós vamos aqui analisar. E, internamente, eu poderia acrescentar a questão das imunidades parlamentares, hoje com uma série de restrições, com a alteração que foi feita pela emenda constitucional relacionada, né, que nós vamos analisar no artigo 53 da Constituição. Bom, mas antes da gente detalhar essas imunidades parlamentares, vamos tratar dos casos, vocês conseguem acompanhar aí, né? Estão vendo esses casos aqui de exceções à regra geral da lei penal no espaço, que é da extraterritorialidade, e que, como eu disse, no caput do artigo 5º, né, convenções, tratados e regras do direito internacional podem estar excepcionados da regra que está ali descrita de que aplica-se a lei brasileira às condutas, aos fatos praticados, né, no território brasileiro. E aí temos algumas exceções. A imunidade diplomática, que é a imunidade da representação diplomática, as relações diplomáticas, elas têm esse perfil da representação do Estado perante outro, enquanto a relação consular está mais voltada ao atendimento dos cidadãos de um Estado, seja para obtenção de vistos, seja para casamento, para certificar determinados documentos, conceder com isso as condições para a acolhida, né, ou para a saída, né, de alguém do território. Então, é uma relação mais voltada ao atendimento dos cidadãos e não às representações de Estado. Temos essas distinções, tanto que se pode romper relações diplomáticas sem que isso afete os serviços consulares. São coisas distintas, né? Uma coisa são os serviços consulares, que diz respeito a esse atendimento a cidadãos, atendimentos individuais, né? Outra coisa é a representação diplomática, que tem a ver com a representação de Estado. Bom, as convenções de Viena, de 1961, detalha aí as relações diplomáticas, e a de 1963, as relações consulares. Ambas foram incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro pelos decretos 56.435 de 1965 e 61.078 de 1967, e conferem imunidade penal absoluta aos agentes diplomáticos e aos agentes consulares, em algumas questões, porque a imunidade consular ela é restrita, né, em relação à imunidade diplomática, e nós vamos analisar isso aqui. Bom, há diferenças, portanto, entre o direito diplomático e o direito consular. O primeiro refere-se à representação única do Estado acreditante, sobretudo nas discussões e atribuições de caráter político. Quanto à missão diplomática, tem um caráter permanente, funda-se uma sede denominada embaixada. Por outro lado, os funcionários consulares possuem atribuições administrativas e notariais de caráter civil ou comercial, né? Conferir documentos, dar fé, ofertar vistos, tudo isso tem um caráter muito mais administrativo e de atendimento ao público do que
a perspectiva política da embaixada, da relação diplomática, né? Pode-se romper relações diplomáticas sem suspender os serviços consulares prestados em favor dos estrangeiros, protegidos por este serviço, e dos nacionais que, porventura, requeram tais serviços por conta do livre trânsito entre países e talvez da necessidade, né, de ser acolhido no destino. Bom, os privilégios dos agentes diplomáticos implicam uma imunidade penal absoluta, estando ou não o agente no exercício de suas funções, e aí ele pode estar até de férias naquele momento, no momento da conduta delituosa. Convenção de Viena de 1961. Somente o chefe de Estado estrangeiro, Estado acreditante, poderá renunciar a esta imunidade para que o agente, pessoa física, responda criminalmente perante o Poder Judiciário local, Estado acreditado. A imunidade destes agentes, ou seja, a imunidade diplomática, ela se estende aos familiares. A gente vai observar que é uma outra restrição com relação à imunidade consular, que não é estendida aos familiares. Então, a imunidade diplomática, exatamente esse diplomata que é acreditado, que recebe essas credenciais de representação, observará essa imunidade penal absoluta que se estende exatamente para garantir a sua autonomia na representação, a independência da representação, e isso se estende ao cônjuge, a ascendente, descendente, ou seja, aos familiares do diplomata. E, portanto, isso aqui é extremamente relevante, né, nessa análise. Entretanto, os privilégios dos agentes consulares são mais restritos, implicando imunidade penal apenas nos fatos relativos às suas atividades de ofício, geralmente as atividades de reconhecimento de firma, de casamento, notariais. Portanto, essa imunidade é restrita a esses fatos administrativos, né, esses atos que são por eles praticados. Somente o chefe de Estado estrangeiro acreditante também pode renunciar a esta imunidade para que o agente, pessoa física, responda criminalmente perante o Poder Judiciário local, Estado acreditado. Aqui abre-se um parênteses, é o seguinte: há determinados estados que entregam os seus serviços consulares aos diplomatas de carreira. Aí isso vai depender muito das relações. Por isso que você pode dizer, professor, quer dizer que o cônsul americano, o cônsul israelense, ele tem essa imunidade mais restrita e aí ele pode sofrer um processo aqui no contexto brasileiro. Isso vai depender de como foi estabelecido esse acordo e dessas credenciais, de maneira que esses atores podem estar aqui como diplomatas de carreira. E aí, nesse caso, a imunidade é dada não por conta do serviço consular, mas por conta da carreira diplomática e do exercício dos serviços consulares por alguém que está na carreira diplomática. E aí eles têm aquela imunidade penal absoluta, de maneira que também é extensível aos familiares, etc., né? De maneira que isso tem que ser verificado no caso concreto, né? E no tipo de relação que foi aí estabelecida entre os estados. Mas, normalmente, pela Convenção de Viena de 1963, que é a norma que regula essas relações, nas relações consulares, essa imunidade é restrita às atividades de ofício, né? Não se estende aos familiares. A imunidade destes agentes consulares não se estende aos familiares. Então, isso também é relevante, né, para que observemos dentro desse contexto. Para a carreira diplomática, a imunidade é ampla, alcança a imunidade processual civil e tributária. É a questão da execução, sobretudo. Uma coisa que é interessante, quando trata-se da imunidade, refere-se a submeter o diplomata a um processo aqui no nosso contexto, né? Ou seja, ele responder um processo e, ao final, receber a pena,
né, e essa pena ser executada. Então, é uma imunidade processual, é uma imunidade de execução e é uma imunidade administrativa, no sentido de que. Cuidado. É uma imunidade ampla que atinge esse processamento, mas, por exemplo, as investigações, que são atos administrativos preliminares com relação à conduta que foi praticada, ela deve existir, porque, inclusive, a imunidade é apenas uma garantia da autonomia e da independência e da manutenção das condições de soberania de um Estado perante outro, né, nas suas relações diplomáticas. Mas não é um passaporte de impunidade. De maneira que, quando essas credenciais são ofertadas, o Estado acreditado assume a obrigação de fazer julgar e reprimir o sujeito quando ele retorne ao seu país de origem, né? De maneira que isso é uma obrigação internacional que é aí assumida. E aí as investigações, que são atos preliminares, eles devem transcorrer normalmente, porque ofertam as condições de que esse Estado, por exemplo, vai que o embaixador suíço aqui no Brasil mata uma pessoa. A polícia brasileira pode desenvolver o inquérito policial, as investigações, o que não vai poder é prender, não vai poder solicitar prisão processual, não vai poder submeter esse sujeito ao final das investigações a um processo criminal aqui no Brasil, mas essa parte preliminar de investigação é feita, e se o Estado acreditado quiser auxiliar nessas investigações, né, enviar alguém, alguma equipe de policiais lá, né, para acompanhar as investigações, e depois, inclusive, se servir do resultado desse inquérito para lá promover essa ação penal, para lá tomar as providências no campo penal, não há problema algum com relação a isso. Então, a imunidade é ampla, ela é processual, ela é tributária, mas essa questão relacionada propriamente ao inquérito policial, a abertura de investigações, ela não bloqueia, ela não vai evitar ou impedir. O que vai se impedir aí são prisões, seja de natureza processual, seja da forma da execução da pena ao final, com a imposição dessa pena. E aí existem também exceções na regra da imunidade civil, no tocante às ações sucessórias de alimentos e as ações reais sobre imóvel particular que ele detém aqui no Brasil, né? Ele tem a sede lá da embaixada, essa sede ela tem um grau de inviolabilidade. Cuidado, não se trata de território estrangeiro, como a gente escuta, né, em filme. A gente vai entender mais como é que isso funciona. É uma proteção pela inviolabilidade do ambiente onde as atividades diplomáticas se desenvolvem. Mas, se ele resolve alugar algum imóvel, né, manter, pode até não ser executado civilmente, né, esse aluguel, mas a reivindicatória do imóvel, ou seja, retomar o imóvel quando não são feitos os pagamentos, isso pode ocorrer, porque é um imóvel particular, ele não se estende, está no território nosso, né, não estende aí, ou seja, esses negócios desenvolvidos, né, de forma particular, exatamente para ter um mínimo também de garantia aos cidadãos que mantêm relações, né, negociais, né, com os diplomatas, isso não é afetado. É afetada só nos imóveis que são credenciados como sede, né, para o exercício das atividades, ou a residência diplomática, tudo bem. Isso estaria aí garantido da proteção. Mas essas relações que ele mantenha com particulares, isso, em princípio, não está, não é possível invocar, né, a imunidade.
Tampouco ele poderá invocar a imunidade no caso de tendo proposto ação civil perante o Poder Judiciário do Estado acreditado, vir a sofrer reconvenção. Ou seja, se aqui ele propõe uma ação e nessa ação ele sofre essa reconvenção, como ele próprio já meio que renunciou a essa imunidade ao passar por uma cognição perante o nosso judiciário, ele pode sofrer aí a reconvenção. Quanto à imunidade tributária, esta não alcança os impostos indiretos. Geralmente estão embutidos no preço de consumo, né? Principalmente os que atingem as relações de consumo, né? Normalmente incluído nos preços de bens e serviços, bem como os incidentes sobre bens imóveis particulares. Se ele compra um bem imóvel particular aqui, no território nacional, não sendo, como eu disse, uma residência, um domicílio diplomático afetado para tal serviço diplomático, eles vão pagar IPTU, eles vão pagar todos os tributos, né, comuns. Portanto, não teria aí, nesse caso, a imunidade diplomática. Bom, no caso dos cônsules, visto que a imunidade só alcança crimes relativos a seus atos de ofício, resulta claro que crimes comuns podem ser processados e punidos localmente. Portanto, assim, somente não são punidos crimes como outorga fraudulenta de passaportes, falsificação, lavatura de guias de exportação, registro de casamentos falsos, etc., porque isso interessa, sobretudo, ao Estado acreditante, né? Já que é o Estado de origem que está tendo a sua fé pública aí, sobretudo, afetada por conta desses desmandos ou desses desvios praticados nas atividades consulares. Por fim, a imunidade destes refere-se ao exercício de suas funções no limite geográfico do distrito consular. Também tem isso. Existe uma repartição com distritos consulares, a gente tem um aqui próximo, em Recife, né, para diversas representações, né, de estados que estão mantendo relações com o Estado brasileiro, e aí essa imunidade estaria restrita a esse distrito consular. De regra, eles não podem ser detidos ou presos, salvo em caso de crimes graves por ordem de autoridade judiciária. Então, em princípio, ainda mantém essa perspectiva de que deve haver uma ordem da autoridade judiciária. Em princípio, a prisão em flagrante não estaria aí admissível, não há possível também da detenção, ainda que transitória, né, para investigação, isso tudo para manter essas condições, embora observamos já daí enquanto a imunidade penal do diplomata é absoluta, a do cônsul é mais restrita, e a gente já observa algumas possibilidades aí de intervenção. Volto a dizer, excetuando aquelas situações onde as atividades consulares sejam desenvolvidas por diplomatas de carreira, porque nesse caso a imunidade vai se reger lá pela imunidade diplomática. E normalmente há países onde apenas diplomatas de carreira podem exercer essas atividades consulares. Portanto, eles têm plenamente a imunidade diplomática, que é a mais abrangente. Os adidos consulares, que na verdade são muito mais representantes culturais, tentam promover. Na Aliança Francesa existe um adido consular, né, da França, no sentido de promover a cultura francesa aqui, no contexto brasileiro, a cultura inglesa, né? Ou seja, esses adidos consulares, o British Council, né, tem essa perspectiva, às vezes já vem dentro dessa análise, né? Eles são cônsules honorários e não possuem imunidade alguma. Então, em princípio, não é atribuível a eles qualquer imunidade, a não ser nas atividades restritas, talvez, que eles desenvolvam como atividade consular, de reconhecimento de documentos educacionais, etc.,
E aí isso pode interessar apenas também ao Estado acreditado. E aí, em princípio, esses adidos não têm imunidade. Portanto, eles se sujeitam à lei brasileira pelos fatos que praticarem aqui. Tá certo? Bom, é bom lembrar que a imunidade penal dos agentes diplomáticos e consulares não se confunde com impunidade. Ficam eles sujeitos à repressão da lei penal do Estado de origem. Aquilo que eu falei para vocês. Há um compromisso internacional assumido pelo Estado acreditante, no sentido de que aqueles diplomatas que exercem ali atividades, se por acaso virem a cometer algum fato classificado enquanto crime, serão devidamente punidos, né, pelo Estado de origem. E esse compromisso, obviamente, tem suas falhas, nem sempre é absolutamente cumprido, mas há essa possibilidade. Por outro lado, a imunidade é de caráter processual, não impedindo que a polícia local investigue o crime, preparando as informações que a justiça do estado de origem, se assim quiser, decida sobre o fato. Os coautores investigados, essa perspectiva de que essa condição de caráter pessoal não se estende aos coautores. Essa condição aí também de uma não punibilidade, né, para o diplomata não se estende aos coautores investigados que não tenham, se os coautores também não são diplomatas ou não tenham estão atuando aqui sem credenciais ou que estejam, sejam nacionais, sejam pessoas do próprio Brasil, eles não estão acobertados pela imunidade, podendo ser punidos, né, julgados conforme o direito local, inclusive também sujeitando-se às prisões processuais, etc. Né? Então, é preciso classificarmos isso, né, e distinguir essas situações. Então, dentro dessa ótica, se alguém fez aí uma pergunta. Sou eu, professor, só queria fazer uma pergunta. Digamos assim, que eu sou um inglês e eu cometo um assassinato com um diplomata inglês. Aí, nesse caso, eu posso passar por todo o processo aqui no Brasil, ser presa, Se inclusive. você não é credenciada como diplomata e você não possui imunidade, pode. Prende-se você, não o diplomata. O diplomata fica solto, ainda que os dois tenham agido em concurso. Tá certo? É assim. Essa imunidade não se estende. A não ser que você seja inglês e familiar do diplomata. Seja cônjuge, seja... Aí se estende. Mas é uma regra porque a Convenção de Viena estende... Sim, uma coisa com relação à Convenção de Viena é que sempre as pessoas perguntam: professor, o território da embaixada, ele é território estrangeiro? E tem sempre aquela ideia de que quando eu ultrapasso os portões do território de uma embaixada, eu estou em território estrangeiro, eu alcancei outra soberania. Antigamente, essa medida era adotada quando esse direito diplomático era muito produto dos costumes internacionais, havia essa perspectiva, né, de que o território da embaixada era um território estrangeiro. Hoje, não mais. A Convenção de Viena de 1961 não estipula dessa maneira. Ela estipula a inviolabilidade do território, tanto que ela garante que, se ali houver alguma emergência, cabe ao Estado acreditar, né, ao Estado que acolhe aquele setor, agir, né, mandar bombeiros, enviar talvez alguma tropa para proteção, essa questão de que, havendo essas dificuldades, exista no caso de uma emergência, existe essa possibilidade de ali suprimir
alguma situação de dano, de lesão, ou até mesmo crime que esteja sendo praticado lá por um nacional. Então, alguma tropa pode entrar. O que ocorre é que, dentro da perspectiva da inviolabilidade, se o diplomata acolhe alguém concedendo asilo, e aí vem a outra esfera, que é o Instituto do Asilo Diplomático, como aquelas sedes elas são invioláveis, embora a pessoa não esteja ainda no território estrangeiro, tanto que mesmo o asilo concedido, ele para ingressar, ele precisaria, sei lá, sobrevoar uma área de maneira autorizada ou ir até um aeroporto para ir embora. E se isso não acontece, basicamente essa pessoa fica. Foi o que ocorreu lá com o Assange, né, na embaixada boliviana em Londres. Ou seja, de nada adiantou, é como se ele ficasse preso ali dentro, não se rompe ou ingressa na embaixada, porque existe essa perspectiva do instituto, né, e da inviolabilidade, embora se pudesse, se ali fosse considerado um ambiente de prática criminosa, para cessar a prática criminosa, se poderia até a polícia local tomar todas as providências de cessação, sem que isso fosse uma violação ao direito diplomático, porque a Convenção de Viena estipula isso, principalmente na questão de crimes permanentes, né, de crimes que possam estar ali sendo praticados, já que não é considerado mais um território estrangeiro. O que normalmente se busca respeitar é essa inviolabilidade que alcança esse espaço de intimidade também da relação diplomática, do exercício das atividades diplomáticas. A imunidade é do diplomata, não do território, não do ambiente, de maneira que esse ambiente, em princípio, não é território estrangeiro. Infelizmente, é só o que a gente escuta falar em filmes, né? Ou seja, a gente assiste um filme e diz, a embaixada é um território estrangeiro, né? Mas a Convenção de Viena de 1961 não estipula assim, tá certo? Então, é importante a gente ter isso em mente. Acho que com isso a gente está esclarecendo até algumas questões lá do listão, né, Maria Luísa? E tratam dessa questão relacionada à imunidade diplomática. Então, fica mais claro para vocês quando observam lá no listão essas questões. É possível se fazer cessar algum perigo ou algum crime que esteja sendo praticado no ambiente da embaixada, porque ela não é um território estrangeiro. E aí a polícia local tem o dever, inclusive, de prestar esse socorro ou prestar essa ação. Tá certo? Bom, alguma dúvida com relação a isso? Alguma questão a mais? Pode passar adiante e tratar das outras formas, né, de imunidade, que também tornam-se uma exceção à aplicação da lei penal no espaço, no contexto da territorialidade, mas aí de matriz constitucional, né? Aqui nós observamos regras e convenções do direito internacional. E, a partir de agora, vamos tratar daquilo que internamente a Constituição dispõe sobre algumas situações. Mais alguma questão? Bom, então vamos lá. Veja só, a exceção à regra geral da aplicação da lei penal no espaço, que é a territorialidade, temos igualmente as imunidades parlamentares. Então, a primeira imunidade é a imunidade material, por palavras, opiniões e votos proferidos no exercício de suas funções, os membros do Congresso Nacional, exatamente para assegurar a independência do exercício dessas funções, né, a plenitude desse exercício, para que não haja qualquer temor, para que isso seja praticado com destemor. Obviamente, isso não pode ser uma licença para ataques injuriosos, né? Isso aí pode representar uma coisa que é a quebra do decoro, e isso tem que ser avaliado internamente, né?
mais uma licença para poder fazer a acusação a um chefe do executivo, a um próprio colega, desde que essa acusação seja centrada em elementos e indícios, pelo menos, isso não levaria, em princípio, a uma calúnia, né? E, portanto, essas opiniões, esses votos proferidos no exercício das suas funções, da maneira como eles se expressam, estariam acobertados pela imunidade. Essa imunidade material para não atingir, seja a questão dos crimes contra a honra, seja determinadas questões relacionadas, né, a, 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 a condutas, né, de repressão verbal, né, onde você repreenda aquilo que foi opinado, aquilo que foi falado. Né? E para se garantir essa plena liberdade de expressão, de pensamento do parlamentar, nós temos a imunidade material, e ela está aí assegurada na nossa Constituição. Os vereadores, e aí quando eu falo em parlamentares aqui, eu estou falando, em princípio, nas três esferas, né? Seja a federal, na estadual e na municipal. Na municipal são os vereadores, só que os vereadores têm essa imunidade material conferida pelo artigo 29, inciso 8 da Constituição, só que no âmbito da circunscrição do seu município. Então, é bem... E aí cria um problema grave. Certa vez, uma vereadora lá em Olinda estava falando das condições do mandato e das questões relacionadas à prefeitura e fazendo críticas à prefeita à época, né? E isso foi questionado, né? Porque a rádio, na sua difusão, conseguia alcançar outros municípios que eram Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Paulista. Portanto, não ficou adstrito, eles diziam que esses fatos não foram adstritas à circunscrição de seus municípios. Mas, com as novas mídias, é muito complexo, né, relacionar isso, porque pode realmente atingir. Uma coisa é eu fazer uma crítica. Eu sou vereador em Bahia e resolvo vir ali para a Praça João Pessoa, no centro da cidade, para criticar o prefeito de Bahia. Realmente eu vou estar fora da circunscrição aí do município, e aí essa imunidade material que me foi conferida, que é bastante restrita a essa circunscrição, pode não estar alcançada. Mas com a utilização dessas novas mídias, há uma tendência a isso avolumar realmente, alcançar, né, vários outros espaços que não são aqueles relacionados à circunscrição do município. Já foi decidido, nesses casos, que quando se trata de área metropolitana ou área contígua, não há aí a perda da imunidade. Portanto, essas críticas, em tese, elas poderiam ser proferidas porque tratam-se de cidades que é indissociável, né? Tipo São Paulo, Guarulhos, São Caetano, né? Que é uma megalópole, né? Que vai se estendendo. Você tem ali uma série de municípios que não tem aí como dissociar esse exercício da circunscrição, né? Acaba havendo aí uma certa extensão nesse sentido. Embora, volto a dizer, a imunidade dos vereadores é bastante limitada e ela diz respeito também às opiniões relacionadas, por exemplo, ele não tem imunidade para estar falando de atos do presidente, nem de atos do governador, ele só pode tratar da matéria relacionada ao município. Então, é uma questão muito restrita em relação aos demais deputados federais, senadores e deputados estaduais, que têm uma imunidade mais ampla. Bom, as imunidades parlamentares. Então, em princípio, a imunidade processual, que é apenas dos membros do Congresso Nacional e dos deputados estaduais, lembrando que vereador, nesse caso, não tem foro privilegiado, portanto, ele é julgado, né, pelo juiz, diferentemente do prefeito, que é pelo Tribunal de Justiça, que é a competência originária constitucional, que está lá estabelecida. O vereador, não. Ele é julgado
pelo juiz local e não tem esse privilégio de foro e, portanto, não estaria acobertado aí com essas imunidades de natureza processual, né? Essa imunidade parlamentar, ela principia no momento da titulação. Vamos aqui para o artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil, para detalharmos bem essas questões, né? São questões importantes para a matéria, né? E é bom que isso fique claro, né? Os deputados e senadores são invioláveis, civil, penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, desde que não haja também algum abuso, aquilo que eu falei para vocês, né, nessa perspectiva que pode até representar quebra de decoro, e aí, óbvio, que, por outro lado, essa independência ela é plena. Houve a emenda constitucional número 35, de 20 de dezembro de 2001, que gerou algumas alterações no funcionamento dessas imunidades, exatamente para que elas não representem mais um passaporte de impunidade, né? Foram interessantes as alterações e a gente vai explicar aqui quais foram e como é que elas estão incorporadas na Constituição. Então, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, os deputados e senadores, deputados aqui federais, né? E senadores, desde que momento? Desde a expedição do diploma. A expedição do diploma é um ato ainda da Justiça Eleitoral. Vejam que não é a posse, não é o elemento político de tomar posse no cargo. É um ato que é anterior. Geralmente, logo depois ali das eleições, existe essa diplomação dos eleitos, né? Que é um ato feito pela Justiça Eleitoral e que passa a construir, né? Passa a constituir um elemento relevante aí de proteção, né? Então, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 2º temos, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Aqui temos algumas restrições no campo processual penal, né? Salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, em princípio, são inafiançáveis os crimes que estão lá catalogados, por exemplo, na Lei dos Crimes Hediondos. Existem outros, né, que a Constituição catalogou e classificou como inafiançáveis. Mas os crimes hediondos e equiparados estão nesse rol. Então, na Lei 8.072 de 1990, você vai ver lá um rol, no artigo 1º, um rol de crimes hediondos que estão nesse grau da inafiançabilidade. Alguém levantou a mão aí? Professor. Não, é que, só uma pergunta. No caso dos deputados estaduais, se aplica esse critério também? Ou não? Sim, os deputados estaduais, eles estão exatamente essa outra matéria, que é o artigo 27, veja só. A gente vai trabalhar aqui, ó. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Aí tem, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato do deputado estadual, aplicando-se as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades. Então, essas regras da imunidade, elas estão aqui estabelecidas, né? A inviolabilidade, a remuneração, a perda de mandato, licença, impedimentos, incorporações. Então, essas regras que estão aqui estabelecidas no 52, em princípio, aplicam-se a eles, né? Então, é o 27, parágrafo 1º, que era exatamente o que estava aí, que, na realidade, não detém todos os membros do Congresso Nacional são pelo artigo 53, parágrafo 2º, né? Essa imunidade. Tá bom? Então,
observar essa análise do que está aqui. Compreendido aí? Está no 27, parágrafo 1º. A imunidade dos deputados estaduais. E essas regras também vão desde a expedição do diploma. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Aí, nesse caso de uma prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Então, os autos do processo, com todos os elementos que determinaram, essa prisão em flagrante, são remetidos à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, eles deliberam, pela maioria dos membros. Se for um deputado, será a Câmara dos Deputados. Se for um senador, será o Senado. Irá deliberar pela maioria dos membros acerca da prisão. E isso já modifica um pouco o contexto anterior de que ele não poderia ser preso em nenhuma hipótese. A emenda constitucional número 35 restringiu esse alcance. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. Então, a perspectiva de um fato que tenha ocorrido após a diplomação, antes da diplomação não tem, só existe essa transferência de foro, mas não tem nenhuma interferência. O processo pode continuar normalmente, pelos fatos que foram praticados antes da diplomação. Depois da diplomação, o Supremo Tribunal Federal recebe, se ele receber, o recebimento é um ato judicial, portanto, é um ato tomado realmente pelo colegiado aí do Supremo, tratando-se de deputados federais e de senadores, e, portanto, ele, diferentemente, vejam só, uma coisa é o recebimento, outra coisa é o oferecimento, que é o ato de acusação promovido pelo órgão acusatório, normalmente o Ministério Público. Então, eu estou tratando aqui de uma outra matéria, que é a da possibilidade de que o processo haja o oferecimento, haja o recebimento, e aí, recebida essa denúncia, se a denúncia for recebida, se houver o ato judicial que classifica a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para prosseguir com o processo cognitivo, com o processo penal, contra senador por crime ocorrido após a diplomação, contra deputado ou senador, o Supremo dará ciência à casa respectiva, e aí a casa respectiva poderá agir da seguinte forma, que, por iniciativa de partido político nela representado, e aí quaisquer dos partidos que tenham representação na respectiva casa, os partidos que têm representação no Senado, os partidos que têm representação na Câmara, qualquer deles, por iniciativa do partido, e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até decisão final, então tem um período aí que pode exercer essa sustação do processo, sustar o andamento do processo, o andamento da ação. Hoje, funciona dessa maneira a imunidade. Veja que, enquanto não sustar, o processo poderá transcorrer e a cognição ir sendo exercida judicialmente. Hoje, a ação tem que ser adotada, mais proativa. Antigamente, o processo não podia nem ter andamento se o sujeito já estivesse diplomado. Por isso que a emenda constitucional número 35 trouxe novas dimensões para o exercício dessa imunidade. Precisa realmente haver aí uma movimentação política, uma compreensão da importância de se manter essa imunidade para a autonomia dessa representação parlamentar, para que ela possa prosseguir. E a deliberação da casa respectiva. Se for um senador, do Senado. Se for um deputado, da Câmara dos Deputados. Portanto, não é tão simples, Ou seja,
O pedido de sustação será apresentado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento. Ou seja, se o partido pedir a sustação, ela tem que ser apreciada dentro desse prazo de 45 dias da data em que a mesa recebe a mesa da respectiva casa, se for senador, a mesa do Senado, se for da Câmara, a mesa da Câmara dos Deputados. Recebeu esse pedido, tem que colocar em votação em até 45 dias, né, desse recebimento. Mais uma coisa que é importantíssima está aqui no parágrafo 5º do artigo 53. A sustação do processo suspende a prescrição. Isso significa que não há mais um passaporte de impunidade. Porque antigamente, havia casos em que as pessoas... Primeiro, já há uma restrição, porque só estamos tratando dos crimes praticados após a diplomação. Os fatos que eram anteriores à diplomação não estariam nem mesmo sujeitos à possibilidade dessa sustação. O processo transcorre normalmente, e aí não há possibilidade mais de sustar. Mas antigamente tinha esse fato de pessoas que às vezes matavam outras e se elegiam, principalmente nas assembleias estaduais, isso era mais comum na Assembleia Estadual, e ficavam em eleições repetidas. Como não se suspendia o prazo prescricional, acabava que isso determinava a extinção da punibilidade pelo transcurso da prescrição, pelo decurso de prazo. E isso, obviamente, importava aí numa impunidade. Era um verdadeiro passaporte para a impunidade, a forma como anteriormente essa imunidade estava predisposta. Me parece que agora ela consegue proteger a atuação independente e autônoma do parlamentar sem estar sendo extorquido ou coagido por quaisquer dos outros poderes, né? Ela consegue dar essa dimensão e, ao mesmo tempo, não serve aí para legitimar qualquer tipo de impunidade, porque a sustação suspende o prazo prescricional de maneira que, ao término do mandato, se ele vir a continuar respondendo, ele, como não teve suspenso o prazo prescricional, não estará extinta a punibilidade, ele poderá responder por esses fatos, de maneira que não gera mais a impunidade que muitas vezes era pretendida por determinados atores sociais, principalmente atores locais, né, por intermédio da ocupação do cargo parlamentar. Bom, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações. É uma questão relacionada à imunidade que restringe essa possibilidade de se convocar deputado e senador para testemunhar em processos ou em investigações que estejam em curso, né? A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. A casa tem que deliberar, né? Se os deputados e senadores eleitos são militares, eram, em tese, militares que podem ser convocados se houver um caso de guerra declarada. Ainda assim, não é automático, eles não vão poder ocupar suas funções militares antes da autorização dada pela respectiva casa. De maneira que isso cria também uma separação adequada entre as funções legislativas, e aí você vê o sistema como protege as questões relacionadas à democracia, à plenitude dos direitos, né, dentro dessa perspectiva das relações institucionais que estão aí estabelecidas, né, pela Constituição. As imunidades dos deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então, mesmo num caso grave, né, daquelas hipóteses que estão ali estipuladas, né, para o estado de defesa, que é a forma ainda que se antecipa, né, e o estado de sítio,
né, que estão dentro dessa matéria, né, estipulados nos artigos 136 e 137 do Código da Constituição Federal, são essas situações que até lembram a lição do Agamben, né? O estado de exceção está contido no Estado de Direito, porque o Estado de Direito muitas vezes precisa da exceção para poder se fazer respeitar, para poder manter os direitos, para que as garantias possam ser usufruídas. Muitas vezes é necessário se adotar algumas medidas extremas e elas estão aqui. O problema é quando essa exceção torna-se uma exceção permanente. O direito penal da emergência é permanente. A emergência permanente, ela não precisa ser permanente, ela é extraordinária, ela é provisória, ela atenta para determinadas situações excepcionais que exigem, né, essas condições que estão aqui no 136, no 137 da Constituição Federal. Mas, mesmo nessas condições, as imunidades dos deputados e senadores irão subsistir, né, durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros das casas respectivas. Nos casos, os membros, 2/3 dos membros, vejam que é um quórum qualificado, não é a simples maioria, como estava estipulado, por exemplo, para a sustação, para os outros termos, mas, nesse caso, a importância de se resguardar a independência e a autonomia da representação faz com que apenas a deliberação qualificada possa restringir, e veja, não é nem excluir, porque ela subsiste durante o estado de sítio. Então, essas pessoas se mantêm aptas a darem suas opiniões, a não serem presas, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Está aí presente mesmo na questão do estado de sítio, que é exatamente para garantir. Isso só me dá a tônica que não se pode, de forma alguma, decretar estado de defesa ou estado de sítio contra o funcionamento dos demais poderes. Seria ridículo isso, né? Ou seja, os poderes entre si, eles devem agir de maneira harmônica e independente. Então, as ações dos demais poderes são reguladas por aquilo que mantém a Constituição e com recurso, talvez, ao ato de jurisdição constitucional, para poder resolver algum litígio, algum problema relacionado a essa história, mas não se decretar essas situações excepcionais. E só se dá por uma situação de comoção nacional muito grave ou por uma ofensa ou agressão de potência estrangeira, né, dentro de um estado de guerra aí decretado, né, de uma declaração de guerra. E aí são situações bem excepcionais, mas que não envolvem o conflito. O conflito entre os poderes são resolvidos pelas regras estipuladas na Constituição, sem necessidade de se estipular qualquer elemento excepcional aí para essa resolução, né? Então, por isso que a independência no funcionamento da representação política e do parlamentar persiste mesmo no estado de sítio, o que demonstra o compromisso da nossa Constituição com a democracia, com os direitos humanos, né, com elementos fundantes na Carta, da maneira como estão aqui estipulados, né, de maneira fundamental. Portanto, essa análise é extremamente importante, né, no atual contexto, para que a gente possa entender como se dá essa independência e esse funcionamento, né, desses órgãos, né? E aí vamos aqui, né? Assim, o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, dispõe que, desde o momento da diplomação, aí eu chamei de titulação, mas é melhor chamar de diplomação, realmente, que é o que está na Constituição, né? Os parlamentares não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. São crimes inafiançáveis os previstos na Constituição Federal como tal, quais sejam o racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura, o terrorismo, os crimes hediondos previstos em lei, qual lei? A Lei 8.072 de 1990
e as ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Óbvio que estão tendo aí algumas alterações, né? Tem uma nova lei de proteção do Estado Democrático, substituindo a antiga lei, que era a Lei de Segurança Nacional, que ainda estava vigente e que tem, sim, elementos que permitem a proteção, né? Mesmo a norma anterior, a norma ainda formulada no período da exceção, né? do regime militar, em vários aspectos, foi recepcionada por nossa Constituição, porque ela protege, sim, as instituições do Estado em diversos parâmetros, né? E, portanto, ela compõe. Agora, é mais adequado fazer uma reforma. Pós-Constituição de 1988, há muito tempo estamos devendo uma legislação de proteção do Estado Democrático de Direito. E isso foi recentemente posto em marcha, né? Parece-me que já foi aprovado tanto na Câmara como no Senado. Vamos ver como é que terá essa sequência, né? Alguém levantou aí a mão? Fui eu, professor. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida sobre essa questão da imunidade processual. Ganhou notoriedade nesse período de pandemia, não me lembro quando, aquela prisão daquele deputado que gravou aquele vídeo criticando o STF, incentivando, né, que as pessoas... Daniel Silveira. O Daniel Silveira. Porque eles enquadraram na inafiançabilidade também dessas ações contra o Estado de Direito, que na realidade seria a Lei de Segurança Nacional. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ali, quando você tem uma dúvida nessa ponderação, veja, eu não concordo com nada do que o Daniel Silveira colocou, nem falou. Eu sou completamente contrário a tudo isso. Mas eu acho que ele ainda estaria no exercício da sua imunidade até então, né? Não vi nada mais. Não sei se me faz compreender nessa história, né? Então, Sim, acho que existem. Agora, isso aí, para se resolver, só o próprio colegiado do Supremo. Não tem outra opção, não é decretando um estado de sítio e dizendo que o poder está... Compreende o que eu falo? Ou seja, é preciso... A gente tem... Há alguns autores que até dizem que a gente não criou aí uma Câmara... tem um trabalho muito bom aí do professor Leon Victor, que é um professor da Federal de Pernambuco, dizendo que o Supremo exerce as funções tanto de órgão judiciário como de Câmara de Estado, que é exatamente essa Câmara moderadora, né? Em outros países, essa Câmara é exercida por representação do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário, onde eles podem até suspender alguns atos, exatamente para evitar esse distúrbio, para garantir essa harmonia, né, entre os poderes. Não é assim que está na nossa Constituição. A nossa Constituição garante ao Supremo o exercício de ambas as funções, de maneira que não tem muito para onde correr, né? Como também eu não sou favorável à abertura de inquérito por juiz, entende? Ou seja, o juiz determinar a abertura do inquérito. Acho que isso rompe com a plataforma garantista e é óbvio. Estou aqui colocando algumas questões de aula, que os fatos são graves, mas caberia aí ao próprio Ministério Público adotar as medidas, né? Ou a autoridade policial, no caso do inquérito, bastaria a autoridade policial assumir isso e tomar. Se bem que da fake news acabou sendo porque a Dodge, né, antes de sair, ela determinou essa abertura e meio que corrigiu o defeito inicial que ele tinha, né? Então tem essa questão que está aí em aberto, né? Mas essa situação, vocês têm razão de a gente ter observado várias aplicações que não são formalmente adequadas, né? Dentro dessa matéria, né? Da maneira como a gente... Agora, quando essa lei estiver em vigor, ela ainda não é vigente, né? Ela parece que abrange vários desses atos e ela também está prescrevendo a inafiançabilidade. Então, mas é outra coisa. Eu também não posso retroagir em pejos, né? É uma outra...
entra uma outra questão, porque você tem que ver em que limites também foi recepcionada a Lei de Segurança Nacional, porque o Supremo está aplicando a Lei de Segurança Nacional aí, e acho que não foi feita uma avaliação da recepção dessa norma em diversos elementos, né? Que me parece que o que deveria prevalecer são as liberdades democráticas e, sobretudo, a liberdade de pensamento e de expressão, né? Ela, para mim, tem um peso imenso, né? Professor, é até Diga um aí. pouco contraditório que os ministros do Supremo peguem, por exemplo, as falas de Daniel Silveira acusando-os de antidemocratas, que em parte são, né? E apliquem a Lei de Segurança Nacional com tanta veemência, que é uma lei Da época de exceção, de 64, né? Não de 64, mas de 72, mas... Não, ela é mais recente, a gente está com a lei de 83. Pronto. E já era uma lei melhor, né? Já tinha uma... E de qualquer maneira, é necessário se prever esses elementos de exceção. Não tem para onde a gente correr, porque inevitavelmente a sociedade na sua dinâmica pode ocorrer um tipo de comoção social e tudo. Então, independente de ter sido no regime militar ou não, agora que o legislador, desde a Constituição de 88, estava devendo uma norma de proteção do Estado Democrático de Direito, isso é lógico. Isso só veio se concretizar depois que esses problemas aconteceram, é que, de repente, se alertou para a necessidade dessa norma, e essa norma foi votada, né, pelas duas casas. Né? Não sei se será sancionada, é uma outra questão, mas foi aprovada tanto pela Câmara como pelo Senado. Ela ainda não é vigente. E ainda tem essa perspectiva, né, de que, não sendo uma norma vigente, não poderia retroagir, né, para prejudicar, né? Sim, só para terminar, professor, a dúvida realmente é essa. Muito se falou depois do ocorrido, alguns doutrinadores, eu me lembro até que eu vi uma live da PUC de São Paulo, dizendo que a Constituição não proibia a prisão cautelar de parlamentares, porque não, eu não me lembro agora quem era, mas era um penalista afirmando isso, dizendo que... Não proíbe por completo, não, porque em caso de crime inafiançável é possível o flagrante. Agora, cautelar eu acho complicado, né? Porque aí teria que haver o flagrante, que é uma cautelar também, né? De certa maneira, mas não está dentro daquelas prisões. O que eu não vislumbro aí é preventiva, é temporária, que aí seria algo que a matéria constitucional não trata. Sim, entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Agora, existe, sim. Porque o flagrante também é uma cautelar processual, só que ela tem essa exigência do ato que esteja se consumando, né? Então, não há uma vedação completa, mas existe uma mitigação, né? A gente precisa ter só esse cuidado nessa análise, tá bom, Fábio? Professor, Diga aí. rapidinho, e no caso daquela deputada Flor de Lis, ela foi afastada para poder ser julgada, né? Ali foi diferente. Ali ela foi cassada o mandato, né? Primeiro fizeram o afastamento, que aí concedeu a possibilidade, mas ali havia flagrante, porque desde que inicia a investigação e você mantém a perseguição, teria o flagrante, né? E é um crime de homicídio qualificado, portanto, hediondo e inafiançável. Está tudo dentro dos parâmetros, né? E, posteriormente, ela ainda foi cassada, né? Aí tem essa... Mas, tipo assim, quando ela sendo caçada e afastada, aí tem como ela ser julgada normalmente, como qualquer pessoa, na primeira instância e tal, ou não? Ela vai voltar para a primeira instância, exatamente, porque não há mais a perpetuar... A gente vai ver isso aqui. Não há mais a perpetuar jurisdição. Boa pergunta. É fato. É preciso cuidado com relação à recepção constitucional ou não do artigo 323 do Código de Processo Penal para a estipulação da inafiançabilidade dos crimes. Acho que não, que só são considerados inafiançáveis aqueles que a Constituição assim prescreve. Ali no 323 havia uma abertura para uma atribuição judicial, né, dessa inafiançabilidade. Bom,
No caso de prisão pela prática de crime inafiançável, a autoridade deve enviar os autos de prisão para a respectiva casa no prazo de 24 horas para que ela delibere a respeito daquela prisão por maioria absoluta, quórum qualificado, autorizando ou não a formação de culpa. Essa maioria, quando coloca essa maioria aí, e que tem sido interpretada como maioria absoluta, é 50 mais 1, ou seja, acima de 50% da representação na respectiva casa. Na Câmara dos Deputados, aí eu não sei, vocês teriam, são 513 deputados, né, e são 81 senadores. Acho que 42 senadores, né, é mais fácil aí você catalogar não, 41 senadores, bastam 41 senadores, né? No Senado é mais fácil você catalogar essa maioria absoluta do que na Câmara. Eu sou péssimo em matemática, façam aí as avaliações, né? E autorizando ou não essa formação de culpa, né? O prosseguimento, né? A emenda constitucional número 35 alterou as regras que diziam respeito à imunidade parlamentar, dando oportunidade ao tribunal competente, Supremo Tribunal Federal, no caso dos congressistas, TJ, TRF ou TRE, no caso dos deputados estaduais, conforme o crime praticado, de receber a denúncia ou queixa oferecida, independente de autorização da respectiva Casa Legislativa. Unicamente existe a possibilidade de, por voto da maioria de seus membros, colo qualificado, havendo provocação de partido político no sentido de requerer a sustação do processo, determinar esta sustação, que implica em suspensão da prescrição enquanto durar o mandato do parlamentar. O início da suspensão da prescrição ocorre a partir da decisão proferida na Casa Legislativa. Então, ela susta, então, a suspensão do processo, mas com suspensão do prazo prescricional, o que não implica mais em impunidade. O recebimento da denúncia ou queixa será informado. Não precisa de qualquer autorização para o recebimento. O processo vai prosseguindo e, se houver o recebimento, é que esse ato que é informado à Casa Legislativa competente e, caso o partido político provoque deliberação acerca da sustação do processo, terá a casa o prazo improrrogável de 45 dias para decidir acerca do pedido. Lembrando que a casa respectiva tem até final da ação, a decisão final. Qual é o momento? Até a decisão final. Decisão final é a decisão irrecorrível. É aquela em que não se pode mais estabelecer recurso da ação penal para decidir sobre a sustação do processo, é tempo de sobra, né? O fato é que o pedido de sustação, após ter sido cientificado a causa da existência do processo, pode ser feito até este momento também da decisão final. Apenas para deliberar o pedido interno de partido político é que a casa terá 45 dias. Então, a casa tem esse... A votação não é mais secreta, devendo ser feita por voto aberto dos membros da Casa Legislativa interessada. Também isso foi importante, porque mudou o regimento interno da Casa, garantindo essa ideia de que o voto seja aberto para haver o controle das atividades parlamentares, para haver transparência, né, e para que democraticamente a população possa opinar, né, sobre o quórum qualificado da maioria absoluta dos membros da respectiva casa é necessário para decidir acerca da prisão por crime inafiançável e a sustação do processo. É interessante lembrar que, para os crimes praticados antes da diplomação, não existe imunidade processual, podendo o foro competente dar continuidade ao processo, aquilo que nós já havíamos falado. Por sua vez, a imunidade processual não impossibilita a investigação criminal, de forma que a Casa Legislativa não pode sustar inquérito policial aberto contra qualquer de seus membros. Abriu o inquérito, a investigação prossegue, não tem... olha, se ocorre até com diplomata, né? A gente já falou que o inquérito pode transcorrer, né, a investigação. Assim, pode-se afirmar não haver mais necessidade de prévio pedido de licença para processar parlamentar federal ou estadual, e nem haver mais imunidade processual em relação aos crimes praticados antes da diplomação.
Estas regras, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tiveram aplicação imediata, servindo inclusive para os casos de licenças negadas no regime anterior. Por outro lado, para os crimes praticados antes da diplomação, o STF vem aceitando o recebimento da denúncia ou queixa pelo fórum competente original como momento da instauração do processo, que aí pode ter sido no outro foro, né? E aí o STF acerta, de maneira que os autos são remetidos a este tribunal de sobreposição na fase em que se encontrarem. Então, de repente, o processo já começou na primeira instância, já houve o recebimento e o STF aproveita tudo que foi produzido e recebe na fase em que ele se encontra para dar continuidade ao processamento, por conta do foro privilegiado. Imagine ter havido sustentação do processo por crime praticado após a diplomação em concurso de agentes por parlamentar e outro indivíduo que não goze da respectiva imunidade. Nesses casos, o STF, por motivo de conveniência, decidiu pelo desmembramento do processo, o artigo 80 do Código de Processo Penal, em razão do regime de prescrição, visto estar suspenso o prazo prescricional apenas para o parlamentar. Como não está para o outro, volta-se o processo para a instância devida e o sujeito vai ser julgado, né? Vai ser processado e julgado, o coautor. Né? A lei número 10.628 de 2002 tentou ressuscitar a regra da perpetuatio jurisdictione, reformando o artigo 84 do Código de Processo Penal para que fosse mantida a prerrogativa de foro parlamentar, ainda que ele tivesse terminado o mandato. Desde 1999, com cancelamento pelo STF da súmula 394, era a súmula do Supremo Tribunal Federal, que dispunha sobre a matéria, este tribunal não mais continua competente e se acaba o mandato e o parlamentar ainda esteja sendo processado, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça de primeiro grau competente. Então, isso é aí observado igualmente. Entretanto, a Lei 10.628 de 2002 foi julgada inconstitucional de acordo com o juízo proferido pelo STF na decisão das ações declaratórias de inconstitucionalidade número 2797, ajuizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e a 2.860, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil, decidindo o fato por maioria de votos, 7-3. Assim, fim do mandato, caso o processo não tenha ainda terminado, encerra-se a competência do STF e o processo deve retornar para o juiz natural, também na forma em que estiver, na fase em que estiver. Então, volta para o juízo de primeiro grau, tá certo? Na vigência do estado de defesa ou do estado de sítio, como regra geral, os parlamentares não perdem essa imunidade, ressalvada a hipótese do estado de sítio, quando mediante o voto de 2/3, mesmo assim para ter restrita ao ambiente da casa, porque eles mantêm essa imunidade fora, né, nacional, mas aí eles podem restringir essa imunidade ao exercício do mandato na casa, na respectiva casa legislativa. Veja que não é uma perda completa, é apenas uma restrição. Precisa de 2/3 do voto da casa respectiva para poder se suspender, tá certo? Importante notar que o STF, conforme o trâmite aí, né, 135.509, eu não estou reconhecendo, permite prisão do parlamentar em decorrência da decisão judicial transitada em julgado, embora com a discordância da maior parte dos constitucionalistas pátrios, permite prisão parlamentar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, embora com a discordância da maior parte dos constitucionalistas pátrios, entendendo que deve ser feita uma interpretação restritiva do artigo 53, parágrafo 2º, vamos lá, admitindo apenas nesse caso de flagrante delito. Mas aí é porque há uma outra interpretação que é dada pelo Supremo, de que depois que o sujeito em decisão final é condenado irrecorrivelmente, há uma perda do mandato. Então, não há mais um mandato. E você tem essa perspectiva
extraída aqui, né, veja, desde a expedição nesse caso, os autos serão remetidos restrita ao 53, parágrafo 2º. Deixa-me ver onde é que... Está aqui, artigo 55. Perderá o mandato do deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, no artigo 54, né? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E aí há uma comissão de ética, né, da respectiva casa que vai avaliar e aí recomenda para o plenário e numa votação o plenário decide pela perda ou não do mandato. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos, e aí no inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O STF tem interpretado que esse 55, inciso 6, é automático, não precisa mais de deliberação da casa, já que o processo ou era por crime anterior à diplomação e ele não podia ser sustado e transcorreu, e houve todo o contraditório e ampla defesa, chegou a uma sentença irrecorrível, e é uma decisão transitada em julgado, e aí há a perda, ou mesmo num crime praticado durante a diplomação, onde nessas circunstâncias não ocorre a sustação do processo e também chega-se à decisão final com sentença transitada em julgado, onde E aí existe esse debate, né, entre os constitucionalistas que entendem que o 53, parágrafo 2º, restringe e essa prisão só poderia se dar com autorização do Congresso, mesmo numa sentença transitada em julgado, e a interpretação do artigo 55, inciso 6 da Constituição. Vejam que no artigo 55 nós temos os casos, né, da perda do mandato do parlamentar. Bom, naquela dimensão que vocês perguntaram da deputada, como não há mais a perpetuatio jurisdictione, né, por conta da lei 10.000, não, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM número 2797, né, nas ADIMs, né, 2797 e 2860, hoje fica claro que vai ser devolvido o processo para a instância de primeiro grau, né, responsável. Então, vale frisar que se o congressista que estiver respondendo por processo criminal for definitivamente condenado, poderá perder o mandato conforme o artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, cabendo decidir sobre a perda do mandato por voto secreto a maioria absoluta de seus membros da Casa Legislativa respectiva. Tem essa interpretação aí. Por isso que os constitucionalistas se põem contra a prisão nessas circunstâncias, porque só poderia haver, segundo eles, depois que a casa decidisse. Então, existe uma certa dificuldade nessa matéria, né? No sentido de o STF entende que já pode prender, que já pode determinar a prisão, que na realidade seria até automático, já houve a perda aí. E há quem interprete que essa casa, enquanto a casa não deliberar por maioria absoluta de seus membros, essa prisão não pode acontecer. E agora, tratando da imunidade do advogado, né, esta não é irrestrita, devendo atentar para os limites definidos. Vejam, tentem fazer o listão, porque existem muitos exercícios interessantes com relação a essa questão de imunidade, e isso vai gravando, fixando a matéria, né? E na questão da imunidade do advogado, essa ideia de que ela não é irrestrita, que ela tem que atentar aos limites estabelecidos no Estatuto da OAB, em ordem liminar foi suspensa, né, algumas questões, né? Entendeu que está fora da imunidade o crime de desacato à autoridade,
e a prerrogativa do acompanhamento de membro da OAB no caso de sua prisão em flagrante por crime praticado em ato de ofício. Na realidade, hoje manteve essa perspectiva da prerrogativa. Isso aqui teria, viu, Maria Luísa? Se vocês puderem pegar, porque já há decisões mais recentes do Supremo sobre essa matéria, era bom dar uma olhadinha na resposta lá do listão, tá certo? Aqui está atrasada essa perspectiva, porque hoje não tem imunidade com relação ao desacato, porque, por exemplo, a ofensa irrogada às partes, quem é parte no processo penal? Normalmente é o Ministério Público, porque age como parte acusatória. E aí essas ofensas trocadas entre as partes, elas não constituem crime punível e, portanto, não estão acobertadas aí pela imunidade. Agora, juiz não é parte, portanto, a ofensa dirigida ao juiz não estaria acobertada pela essa imunidade, e aí cabe também a perspectiva do desacato. E, portanto, o STF compreendeu, né, fora dessa abrangência, já que não estão tratando de parte ali naquele momento. Nem o órgão investigador, por exemplo, a autoridade policial, em princípio, é parte no processo. E ainda que agem, às vezes, com certa parcialidade, mas ele não é parte. Então, essa prerrogativa não teria. Agora, o acompanhamento do membro da OAB hoje é indispensável, né? Isso já foi deliberado. Então, observe que o disposto no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, preceituando que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares da OAB, no caso de cometimento de excesso. Então, nessa perspectiva do desacato, com relação exatamente a não partes, né, porque injúria e difamação podem vir do confronto exatamente para garantir a autonomia do advogado, a plena defesa, o encorajamento, né, da forma discursiva, é necessário não limitar, né, a sua possibilidade de produção da defesa, né? Mas o desacato é dirigido normalmente à autoridade que está cuidando daquele ambiente, que não é necessariamente parte. E aí, não sendo parte, essa ofensa não estaria protegida, tá certo? Então, hoje tem essa ideia, né, a imunidade judiciária prevista no artigo 142.1 do Código Penal, que afirma não constitui injúria ou difamação a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, também é aplicada ao advogado de maneira a excluir a incidência de tais crimes contra a honra, né? Então, a parte e o procurador, aí, pelo 142, não estaria dentro dessa matéria. Os prefeitos não possuem imunidade, mas têm prerrogativa de foro. No caso, é o Tribunal de Justiça, que é o foro privilegiado. Por sua vez, os presidentes da República não estão sujeitos à prisão antes da sentença condenatória por crimes comuns e têm como foro privilegiado o STF. E os governadores de Estado, o Superior Tribunal de Justiça, exatamente para garantir essa independência funcional. Bom, por hoje são essas as questões, né, que foram aí. Isadora levantou a mão. Pode perguntar, Isadora. Professor, eu ia perguntar sobre a questão da imunidade do advogado, mas depois que eu falou, porque eu não peguei muito bem. Primeiramente, essa questão da imunidade do advogado no exercício da profissão não poderia dar margem para quebra de decoro, não, por parte do advogado? Não, esse é o exercício da função dele, ele tem que exercer, é uma garantia exatamente para ampla defesa e para o contraditório, e para o exercício também da função da advocacia, que não necessariamente é também para a defesa, né? Mas é uma garantia da função essencial à justiça que exerce a advocacia, né?
não é só o judiciário ou o Ministério Público, o advogado tem uma função que é essencial à realização da justiça. E, portanto, essa garantia que lhe é atribuída. Agora, ele não pode dirigir mais ao juiz, até porque o juiz não é parte. Né? Antigamente tinha essa discussão, né? Então, o juiz, se for ofendido, o advogado não estará nessa imunidade. Né? E o Ministério Público depende, porque o Ministério Público, em algumas ações, atua como fiscal da lei, custos legis. Se o Ministério Público estiver como fiscal da lei, como custos legis, também não pode haver essa ofensa ou essa, digamos assim, essa ênfase mais retórica, né, dirigida a ele, porque isso pode ser averiguado também como desacato e pode ser averiguado como algo punível. Não sendo parte, ou seja, essa troca entre as partes, isso é natural muitas vezes no processo, né? Na discussão mais acalorada acabam saindo palavras, e se tudo isso fosse passível de punição, dificilmente o exercício da advocacia estaria garantido na sua plenitude, né? Na forma, e aí precisa se encontrar um modelo. Agora, obviamente, o juiz não pode ser ofendido, e o Ministério Público igualmente. O que você pergunta é se houver excesso, se houver abuso com relação ao uso disso aí, pode ser encaminhado ao Comitê de Ética da OAB, que poderá ver a quebra do decoro ou não naquela situação específica, entendeu, Isadora? Mas daí... Eu estava pensando justamente se um advogado cometesse excesso e a parte se sentisse, por exemplo, me fugiu, constrangida, assim, por alguma coisa. Aí ela pode pegar as provas e encaminhar para que o Comitê de Ética adote as providências, entenda, vai fazer essa avaliação disciplinar, né? Uhum. Aí isso pode ocorrer, que é algo que ocorre. Agora, inibir, em princípio, já fazer ali um flagrante, porque poderia haver um flagrante de uma injúria, isso não é possível, entende? Aí, porque isso é que tolhe essa dinâmica, né, do exercício essencial da função. Obrigada, professor. Diga aí, João Pedro. Professor, então, aqueles casos comuns que a gente vê muito no cotidiano, sempre a gente que é do direito vê um advogado sendo preso no interior por policiais militares acusando de desacato. Então, aquilo ali não pode ocorrer, né? O policial, ele não pode... o advogado, no exercício da sua função, ele não pode ser preso por desacato por parte de um policial. Olha, tem essa limitação que está aí estabelecida, mas houve essa suspensão da ideia do desacato, né? Essa ofensa hoje só está na troca entre as partes, depende. A não ser que se o policial for parte, ou tiver como parte no processo, não pode, realmente não pode acontecer. Agora, da forma como... O problema é que o flagrante também que determina a prisão não pode ocorrer, não é por conta da questão da ofensa ou do crime, é porque não é um crime inafiançável. Aí é uma outra questão, eu acho que está lá é o limite que se tem com relação ao crime que é praticado, entende, João Pedro? Não é pelo fato de ocorrer, já que o desacato não foi excluído, não foi retirado, mas e pela forma também do procedimento, ou seja, o advogado, no exercício das suas funções, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável e no acompanhamento de um outro advogado que vá, se não está presente, aí não pode. Não pode por conta desses outros elementos, não por conta da espécie desacato que foi excluída pelo julgamento do Supremo. Ficou só a injúria e a difamação. Compreende isso, João Pedro? Entendi, professor, perfeitamente. Obrigado. Bom, então amanhã a gente dá continuidade, eu envio também com uns 10 ou 15 minutos de antecedência o link para vocês, tá bom? E vou tentar fazer a gravação dessas aulas. Um abração, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau, professor. Até amanhã. Tchau, professor. Obrigada. Até amanhã, professor. Tchau, professor.
Até mais. Tchau, pessoal. Até amanhã.